Muito bem, vamos lá. Você sabe o que está por trás aí da eleição do novo presidente da CBF, o Samir Chouad, ou Samir Chaud, sei lá? Bom, vamos ver que história é essa com ele, com o PVC, lá no Flow Podcast. Vamos lá. Um dirigente de um clube do Nordeste, que eu vou preservar o nome, disse assim, porque vários me disseram, eu falei, só houve duas questões para votar no Edinaldo. Ou foi conveniência, ou foi medo. Eita. E aí, na conversa com o Romão também falou, medo não, receio. Então tava todo mundo com medo de retaliação. Calma aí, medo não, receio. PVC! Calma aí, pô, o cara falou lá outra palavra. Um outro dirigente que não era o Romão, eu falei, cara, você é nordestino. Isso é coronelismo. Quantos prefeitos e deputados se elegeram e se reelegeram e se perpetuaram por voto de cabresto? Eita! Aspas fortes, hein? PVC! Nós estamos fazendo a mesma coisa. Só que quem está fazendo isso não é o funcionário da fazenda. É o cara que teve acesso à universidade. Que não está se manifestando por medo de retaliação. Tá. Será que o Ancelotti, no meio dessa política toda aí, ele sobrevive, cara? Ah, então, eu fiz um vídeo falando sobre o Ancelotti aí. Não tem essa de Ancelotti, não. É Ancelotti, pô. O cara é italiano. Então, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no card aí pra vocês assistirem. É um vídeo meio que dando a minha opinião, meio que não, né? Eu tava dando a minha opinião sobre o Ancelotti aí, no meio, né, toda essa politicagem aí, que é a CBF, né? Então vai lá, terminando aqui o react, você vai lá assistir e vai saber lá da minha opinião em relação a esse assunto. E tem uma coisa que aconteceu com a CBF, com todos os problemas da CBF, da nova eleição, do Samir Chaud. Chaud. Criou Que é tudo uma questão também esse cara. Eu posso estar falando uma merda aí, mas eu vi uns papos uns caras falando de renovação, é um cara jovem, não sei o quê. Não é porque é um cara jovem que é renovação. Meteram essa de só porque o cara é jovem é renovação? Pô, pelo amor de Deus. Não, mas ele, por exemplo, a história dele, pra você ficar ciente, o pai dele Os caras foi compram cada coisa. tava no poder da federação Do Ainda Acre. 40 anos. de Roraima. Roraima há 40 anos. E ainda tá. Ainda tá, Porque o Samir Chaud Saiu foi e ele- eleito em janeiro para assumir em janeiro de 27. Ele não foi presidente da federação. E ele que veio agora, e ele é médico. E a Leila Pereira Então, em relação a ele ser médico, é porque apareceram aí supostos casos em que o presidente, né, da CBF, ele confundiu uma parte do corpo de um periciado com outra parte, sei lá, confundiu perna com braço ou braço com perna, alguma coisa assim. Então, é pra gente ver como que tá o nosso futebol, como que a gente tá aí de, né, cartolagem aí no futebol brasileiro. fala assim, tô dizendo que ele é presidente de uma federação menor. Não, ninguém falou que é presidente de uma federação menor. Ele é presidente de uma federação que tem 10 clubes. E que nunca teve um clube na Série B. É isso que é o objetivo. Não é, Olha só, aí, desculpa aí, mas agora, porque eu vi muita gente falando, né, que o futebol do Espírito Santo e tal, aquela coisa toda, né, tá aí, ó, a Federação de Roraima não teve, né, não tem, até hoje, um clube na Série B. O futebol capixaba do Espírito Santo, capixaba do Espírito Santo, já teve time na Série A. Então, durmam com essa informação. o presidente de uma federação de menor expressão é subjetivo. O objetivo é, ele vai ser presidente de uma federação que tem 10 clubes e que nunca conseguiu colocar um clube na Série B. Tá. Isso é objetivo. Tá. Isso é objetivo. E Isso a é galera informação. questionava o trabalho. Qual que foi o trabalho feito, então, que, premiou pra ele estar nesse lugar Por que também, que ele né? A perícia onde é trocado lá, perna com o braço. Por que ele foi o escolhido? Porque, assim, por ser o presidente mais jovem, o Fernando Collor é o presidente mais jovem da história do Brasil. Não é? Deu no que deu. Não estamos falando que o Chaud vai... Não, eu não tô dizendo que vai ser O Chaud vai... Pô, os caras tão o quê? Tão insinuando aí que o cara vai confiscar aí a poupança do Memphis Depay. graça. O questionamento é o porquê que Foi foi zoeira, tá, gente? É zoeira, pelo amor de Deus.
ele é escolhido, entendeu? Inclusive, uma coisa que aconteceu foi que na eleição posterior, o clima com o Edinaldo, ele não era bom. Porque o Edinaldo era centralizador e as pessoas tinham medo dele. Eita! A chegada do Samir Chaude, ainda que tenha ali um certo fatiamento informal da CBF, ele criou um bem-estar. Por exemplo, o Rodrigo Caetano, diretor de seleções, não estava conseguindo trabalhar. Tudo tinha que passar. Enquanto a gestão anterior da CBF distribuía a mesada para presidente de federação, Sim. tinha que passar o recibo do Uber pela mesa do presidente para aprovar o reembolso. Entendi. Então, assim, o diretor de seleções, o supervisor da seleção, ninguém conseguia trabalhar. Uma coisa que foi contada logo depois, na primeira semana do Samir Chaude, as pessoas voltaram a sorrir. Calma aí, gente. Isso me pegou demais. Sabe por quê? Porque, assim, tudo bem que a CBF é uma instituição privada, né? Ela tem dinheiro da iniciativa privada, apesar de ter muito agente público ali, né, permeando a cadeira do presidente e tal. Mas essa questão do voltar a sorrir me parece muito assim, a gente estava na mão de um déspota, né? Que era, nesse caso, representando aqui, né? Isso é uma representação, tá, gente? É uma alegoria. Sendo representado aí pela gestão do nosso querido Edinaldo Rodrigues. E agora, né, chegou o iluminismo com o Chaude e tal, o Chaude, sei lá. Né, e falando nisso, tem aí uma boa gestão e tem a Chaude aí, novo presidente Samir Chaude, mas eu acho que, assim, sabe, essa questão da gente ter um presidente centralizador e um presidente que, né, ao mesmo tempo, como o PVC falou, né, que tinha que, né, ele distribuía, né, dinheiro aí, e inclusive a reportagem, que eu acho que foi ali o início da queda do Edinaldo Rodrigues, a reportagem da revista Piauí, acho que isso é muito sintomático do que é o futebol brasileiro, gente. Sabe? É um cara, né, que vem de lá, de Roraima, que, né, que é jovem, parece ser boa praça, né? Quando o Danilo, não sei se vocês vão lembrar, ou se vocês viram, quando o Danilo ele reclamou, ele falou, né, olha, a seleção brasileira não vai ganhar a Copa de 26, porque tá uma bagunça. Não mentiu, né? Não mentiu. E aí o Chaude lá, ele foi lá conversar com ele, né? Tava falando, não, né? Tem toda a minha garantia de que o futebol, né? A seleção vai ter aí, né? Vai estar imune aí de todos esses problemas, né? Essas dificuldades e tal. Mas assim, é sempre uma questão, né? Pra gente, porque assim, quando o Edinaldo saiu e o Chaude entrou, no bom sentido, né, na presidência da CBF, as pessoas começaram a sorrir. Mas o que vai ser daqui para frente? Eu sempre fico me perguntando isso, né? O que vai ser daqui para frente em relação aí aos funcionários, né? E não só aos funcionários, mas ao futebol, porque, né, vai de alguma forma tocar, né, em mais pessoas, né, que é em toda a população brasileira, né? E o futebol aí é a marca do brasileiro, né? Não tem jeito. Mas vamos ver aí, vai. Continue aí. PVC! Uma coisa que aconteceu foi que tinha se tirado a pelada de terça-feira do Campinho na Barra da Tijuca. E aí as pessoas ficaram com medo de fazer um rateio. Não, você paga 10, eu pago 10, eu pago 10, a gente mantém o Campinho. A CBF não paga, mas a gente vai. Aí os caras ficaram com medo de achar que alguém ia achar que a CBF estava bancando e pararam de jogar bola. Primeira semana, voltou a pelada de terça-feira. Aí a galera voltou a sorrir de fato, voltou né? a sorrir. Então, isso eu também tô rindo. Com todos os erros, pode dar certo. O Rodrigo Caetano é competente. A galera que está trabalhando no andar das seleções ali é competente. O Ancelotti é competente. Deixa os caras trabalhar. É capaz de dar certo. Deixa o homem trabalhar. Entendi.
Ah, que bom. Então tem uma esperança Não, pra gente. eu né? acho que tem. Antes da gente entrar no Ancelotti, que eu Tem uma queria perguntar pra você, esperança. você acha que vai ter mudanças em relação à arbitragem, em relação a calendário, ou você acha, pelo feeling e pela apuração que você tem, a arbitragem, calendário, isso tudo que envolve esse primeiro momento, que talvez seja mais fácil, não de fazer, mais fácil de debater, você acha que ele vai querer mudar ou modificar alguma coisa, ou você acha difícil? O Chaud falou que vai mudar sim, vai diminuir o número de o número de datas, né, dos campeonatos estaduais e vai profissionalizar a arbitragem. Então vamos ver se isso não é só promessa de campanha. Eu acho que a Que gente nem precisa teve, né? continuar cobrando. Eu vou dizer um exemplo específico do que a gente precisa continuar cobrando. Né? O processo todo da saída do Edinaldo passou por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em dezembro de 23, no dia seguinte à saída ao final do Brasileirão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que o Ministério Público do Rio não tinha legitimidade para formatar o acordo que legitimou a eleição do Edinaldo lá atrás. Tá. O Edinaldo foi deposto no dia 7 de dezembro de 23 e no dia 4 de janeiro de Ele 24, voltou. o ministro Gilmar Mendes assinou uma liminar que devolvia o Edinaldo ao posto. Um dos argumentos é que o Brasil correria o risco de ser punido pela FIFA e não ir para a Olimpíada no torneio masculino de futebol. Cara, assim, é porque essa questão, a questão política, né, e aí político-judicial, vamos assim dizer, no futebol brasileiro já é algo que não é de hoje, não é? Então, quando vem aí uma punição nesse sentido, vamos assim dizer, e nem sei se o PVC vai entrar nesse assunto, mas ou vai se aprofundar nisso, mas enfim, você colocar, como no caso o ministro Gilmar Mendes, Chimamende aí, ele né, reintegrou o Edinaldo Rodrigues, à época presidente da CBF, ao cargo, né? E aí, com essa justificativa de que não, o Brasil vai ficar fora das Olimpíadas, o futebol masculino, mas ficou. Eu lembro perfeitamente aí do nosso ursão, né? O John Kennedy, o presidente, à época jogando no Fluminense. Ele chorando lá, não, mas a gente tem que melhorar e tal, tem que melhorar. Perdeu a vaga para as Olimpíadas. Sabe? Aí vem, né, o Chimamende, com todo respeito, Chimamende, tamo junto, faz o outro coraçãozinho aí, e usa isso como justificativa. Eu acho assim, se fosse punido, né, como aconteceu, eu acho que com a seleção da Rússia, por exemplo, né, eu sei que a Rússia tem uma punição muito grande em relação à FIFA, né, a FIFA, enfim, puniu o futebol russo, né, a seleção pelo menos, enfim, eu não estou por dentro desse assunto, mas eu sei que tem uma punição da FIFA em relação à Rússia, né, enfim, e aí assim, não, mas a gente vai ficar fora das Olimpíadas, mas volta e meia, o Brasil tá fora das Olimpíadas, o futebol masculino tá fora das Olimpíadas, sabe, o futebol feminino, ele tem, vamos assim dizer, mais visibilidade nas Olimpíadas do que o futebol masculino. O futebol masculino nas Olimpíadas, salvo engano, o primeiro ouro que o futebol masculino, né, conquistou nas Olimpíadas foi em 2016, com o Neymar. Sabe, quando ele colocou lá a faixinha 100% Jesus? Não sei se vocês vão se lembrar. Então é isso. Aí assim, não, mas o Brasil vai ficar fora das Olimpíadas, futebol masculino. Sempre tá. Sempre tá, cara. Sabe? Ai, olha, a CBF é muito engraçada. Vamos lá. PVC! Bom, o Brasil jogou pré-olímpico e não foi pro torneio masculino. Pois é!
Aí. Essa liminar durou 10 Meu Deus. meses, ficou um ano valendo, até que 7 vezes ela foi derrubada. Na última vez, o ministro Flávio Dino pediu vistas do processo, ela não foi votada no mérito, até que houve o acordo da homologação do acordo com a assinatura falsa, supostamente falsa, do Antônio Carlos Nunes. Supostamente. E aí o Gilmar Mendes pegou e devolveu para o Tribunal de Justiça do Rio, uma semana depois, o Tribunal de Justiça do Rio, depois do Reginaldo. Veja você como a justiça brasileira é muito rápida. Bom, Contei ironia. Falei por você, PVC. há um ano e meio eu estou dizendo que o ministro Gilmar Mendes ele tem uma questão de foro íntimo, que ele pode perfeitamente assinar, liminar. É o trabalho dele, não é meu, eu não sou advogado. Ele tem todo o direito de não se julgar sob suspeição. Mas eu sempre disse que o ministro Gilmar Mendes era um dos fundadores do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, que em agosto de 23 formatou uma parceria com a CBF Academy, assinada pelo Reginaldo Rodrigues. Tá. No processo da liminar, na votação da liminar, nas 8 vezes em que foi a plenário para se votar um mérito, o ministro Barroso se declarou impedido porque o sobrinho dele já tinha advogado para a CBF, ou propriamente para o Reginaldo, e o ministro Luiz Fux também se declarou sob suspeição porque o filho dele já advogou para a CBF. O ministro Gilmar Mendes assinou, é uma questão de foro íntimo, ele não se sentiu sob suspeição e manteve a liminar. Há 3 semanas, o ministro Gilmar Mendes disse: eu sou sócio do IDP. O IDP Sim. é sócio da CBF Academy. Super esquisito. Sim. Eu não estou entrando no mérito, como eu repito, é uma questão de foro íntimo. Mas, Te entendemos. se o IDP, a CBF Academy vai fazer 10 anos, tá? A CBF Academy vai fazer 10 anos. A parceria do IDP tem 2 anos em agosto. Então o IDP não é responsável por esse fracasso da CBF Academy que eu vou citar. Mas nesses 2 anos para frente, Então a gente tem que cobrar isso. Ok que o IDP é sócio da CBF Academy. Ok, sim. Mas eu não posso, então, quando eu vou, nesse momento, todo mundo é inocente. Né? Nesse momento, todo mundo é inocente. Sim, importante. Mas quando eu vou escolher o técnico da seleção brasileira, e você fala que tem 4 candidatos, José Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti, para que serve a CBF Academy? Então, gente, Bom, eu não queria entrar nessa discussão, não, mas eu vou ter que acabar entrando, porque a CBF Academy me parece que tem ali uma divisão para poder preparar técnicos para o futebol brasileiro. Assim, não necessariamente para o futebol brasileiro, né? Mas preparar técnicos, né? Ou profissionalizar, né? De alguma forma. E isso que o PVC está falando é verdade, sabe? Porque assim, se você tem não sei se dá para dizer instituição, mas enfim, um órgão ali, né, de alguma forma ligado à CBF, né, enfim, mantida pela CBF para preparar treinadores, e como o próprio PVC falou, né, há 2 anos já está funcionando, e os principais nomes aí, os principais candidatos para treinarem a seleção brasileira são 3 portugueses e 1 italiano. E no final quem foi escolhido foi o italiano, sabe? Assim, realmente. E de novo, né? Volto a dizer, a CBF, né, não tem dinheiro público, não é uma instituição pública, né? Mas ela está gerindo um patrimônio do brasileiro, que é o futebol. Então, se a gente pegar e simplesmente deixar, não, deixa esse cara lá e tal, não vai dar para reclamar depois, quando um árbitro que não é profissionalizado, né, pegar e marcar um pênalti que não foi pênalti contra o seu time. Aí não dá, né? Então, vamos lá. Fala, PVC! Esquisito, né? Então, o que eu acho que precisa continuar acontecendo é que a gente fale sobre o que está acontecendo. A CBF Academy precisa
Precisa. O IDP, como disse o ministro, é o que está emprestando o seu prestígio, porque é um instituto muito sério, muito competente, muito transparente, e está emprestando o seu prestígio à CBF. Ok. Para usar uma parte das palavras que o ministro usou. Estou de acordo. Então vamos emprestar esse prestígio e fazer metas. Em 3 anos, precisa ter 2 técnicos na Série A. Formados na CBF Academy. Tá. Em 10 anos, concordo. o técnico da seleção brasileira tem que ter saído da CBF Academy. Em 5 anos, Tá. a CBF Academy precisa ser um polo de conhecimento de futebol do hemisfério sul e das Américas. O Brasil é o país do futebol ou não é? É. Então é Não parece. esse tipo de coisa que a gente precisa cobrar. As pessoas estão no comando da CBF para servirem. A CBF é uma entidade privada que administra um patrimônio público, cultural do Brasil, que é o futebol. Sim, sim. Um dos maiores. Então, perfeito, não tenho nada a ver com quem vai ser sócio daqui ou dali, não tenho nada a ver com isso. Só me dá conhecimento, cara. Cadê o... Entendi. Só me dá de volta. Na prática mesmo. Nos ilumine. Se você for pegar, pega aí os últimos técnicos revelados pela CBF Academy que vingaram como excelentes técnicos no Brasil. As pessoas passaram por lá. O Fernando Diniz Não, passou sim, pela CBF sim. Academy, o Renato Gaúcho passou pela CBF Mas Academy. ele já era treinador antes, né? Mas nesse período, até porque eles passaram antes da parceria do IDP, então o IDP não tem nada a ver com isso, mas tem a partir de agora. Aham. Né? A partir de agora tem. Tá. Não é pra você... O Renato Gaúcho foi pra lá pra pegar um certificado. Aham. Ele deixou bem claro gente isso, não inclusive. precisa, a gente não precisa que alguém vá pro curso da CBF Academy pra apanhar um certificado. A gente precisa que alguém vá até lá Pra se formar. Pra receber conhecimento. Sim. Pra aprender, pô. Pra trocar ideias, trocar conhecimento. Para enfrentar o Manchester City no final do Intercontinental, mesmo tomando de 4, ficar tocando bola ali na defesa, pô. Cheio de conhecimento, só que o Brasil precisa voltar a ser o país do futebol e não é por causa do campo de jogo, é por causa da multidão que trabalha com isso. Precisa de toda uma mudança ou de uma atualização no jeito de pensar mesmo, né? Eu pensar no futebol como o que é um patrimônio cultural brasileiro, talvez um dos maiores, acho que um dos maiores com certeza, Sim. que é tratado meio... Parece que o clima de incerteza político que a gente tem no Brasil como sociedade, que nem você falou, o futebol É metáfora do Brasil. Mas Então é meio... Cara, o futebol tá muito... Se você paga 4 milhões de reais por mês pro Memphis e 4 milhões e 100 pro Neymar... Cara, sim, 4 milhões pro Memphis. Eu acho que quando o Memphis, né, ele recebeu a proposta, eu acho que ele fala bem assim, cara... Eu acho que ele deu uma risada assim, bem de leve, e fala assim, é o meu país, né? O Corinthians e tal, é o meu país. Sabe, realmente a gente precisa de uma CBF Academy mais atuante. Sem contar os contratos de publicidade, é porque a gente tá muito perto pra ficar tão longe. E é por causa das... tem muita gente... Na arquibancada, 57 mais 64, 101, 115. Mais 44, 159. Mais 50, 200 mil pessoas em 4 estádios no domingo. Mais de 200 mil pessoas. Antigamente tinha, de vez em quando, tinha 200 mil no Maracanã. Né? Porque o Maracanã era uma vez por ano que dava 150 mil. Não era todo domingo. Era diferente. Mas hoje não tem nenhum estádio que caiba 200 mil como coube no Maracanã. Estamos falando de 4 estádios que cabem 70 mil, 60 mil, 50 mil. Já fiz parte dessa história lá na Geral, hein? Pagando um realzinho. Olha aí, o Igor era Geraldino. Tem tempo, hein? Tem tempo. Um realzinho tem tempo. Porra, mas eu lembro, se eu tô falando de 2001, 2002, por aí. É 2001 já não tinha mais 100 mil pessoas. Não, né? Mas tinha Não. geral. Barato. Tinha geral. Tinha geral barato. Eu lembro porque... Pois é, e tem essa questão também, né? Como que o futebol, ele de alguma forma, virou um produto para... Eu não vou dizer para elite, né? Porque ainda tem, né? Tem muita gente que não é da elite que acessa aí essa, vamos dizer assim, esse lazer, né? Mas
você acabar com a geral, por exemplo, do Maracanã, como aconteceu, né? E inclusive eu tenho visto o Mauro César Pereira, que aí é um repórter, um jornalista, né? Que ele parece que tem aí um livro, não sei, alguma coisa relacionado a torcidas organizadas. Então, assim, ele está por dentro da questão das torcidas. Daí ele fala, né, que o que fizeram com o Maracanã, por exemplo, e o Maracanã é o mais emblemático, né, porque talvez o estádio aí mais conhecido, talvez não, é o estádio mais conhecido mundialmente, né, do Brasil, né. Então, você afastar, né, quando tirou ali a geral e afastou um público que é o público pobre, né? Hoje tem, né, aí vamos assim dizer, a classe média, ela está acessando o Maracanã, mas a classe pobre não está. E voltando ao Mauro César Pereira, ele falou que foi nessa edição da Libertadores que o Flamengo estava, eu acho que perdendo, alguma coisa assim, no Maracanã, e no intervalo, né, filmaram lá alguns torcedores tirando selfie, e ele ficou um pouco nervoso com isso, ele, né, não gostou muito porque o Flamengo, né, perdendo, e o Flamengo que, né, tem aí ele é o time com maior torcida no país, e quando foi lá e o time perdendo e a torcida tirando selfie, sabe? E ele até, né, eu lembro que ele falou, olha, cadê a organizada do Flamengo? Cadê a Jovem Flá? Né? Cadê... Tem uma lá que é do tanque, que eu acabei esquecendo, a Urubuzada, né? Cadê a Urubuzada? Cadê a Jovem Flá? E outras, né? A Flá Shop, eu acho. Cadê? Sabe? E o Flamengo, que é um time do povo, o Flamengo é o time do povo, a maior torcida do Brasil, do país. Cadê a torcida? Sabe? A torcida que cobra, a torcida que leva o time pra frente. Ah, não, mano, a torcida da selfie, né? Tem gente que fala até que é a Flá Selfie. Então, quer dizer, isso que aconteceu com o Maracanã, de tirar ali, né, o ingresso popular, que era a R$1, não tem mais, você afastou, né, a galera que não só dava show pra frente das câmeras da Globo, né, que tinha muito disso, mas também aquele torcedor que pegava no pé do torcedor, sabe? Então, quer dizer, virou um produto onde as classes mais baixas não acessam mais, né? Infelizmente, é o futebol brasileiro, né? Porque eu estudava no Cefet, que é quase em frente o Maracanã, daí eu só atravessava a Avenida do Maracanã, ficavam os caras vendendo latão de cerveja, e aí a gente ia então. Você falou que nessa época você era menininho, pequenininho, como é que você tomava cerveja? Calma aí, cara. Te quebrou agora. Não, falei que os caras estavam vendendo, falei que eu tava tomando. Entendeu? Latão ainda? Latão. Um dirigente. O Igor matava a aula para poder comprar cerveja e assistir o jogo do Flamengo no Maracanã. Então fica aqui com a gente, porque tem vídeo aí toda semana. Então deixa o seu like aí, deixa seu comentário, o que você achou aí desse vídeo. E se inscreve aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo!